Megafauna é um termo utilizado para denominar animais de grande porte maiores que um certo indicador. O mais comum é acima de 44 kg. A megafauna são grandes animais que vagavam pela Terra durante o Pleistoceno, de 2,5 milhões a 11.700 anos atrás e que ainda vagam durante o Holoceno, nos dias de hoje, como o elefante africano e a girafa. No entanto, a megafauna australiana foi uma das megafaunas mais interessantes, pois possuía alguns dos membros muito aberrantes, estranhos e bizarros para os padrões faunísticos ou megafaunísticos das outras megafaunas que percorreram os outros continentes. Isso ocorre porque desde que a Austrália se separou dos outros continentes, há 132 milhões de anos atrás, os animais desse continente e ilha começaram a percorrer caminhos evolutivos diferentes daqueles dos continentes, formando até animais que, consideravelmente, eram versões imposturas daqueles do continente. Como exemplo disso, estão os marsupiais. Para conhecermos mais um pouco sobre esta interessante megafauna, conheça 6 animais mais interessantes e icônicos da megafauna australiana. Wombat gigante, Diprotodon optatum. Até hoje, é o marsupial mais gigantesco já conhecido. Os maiores espécimes eram do tamanho de hipopótamos, cerca de 3 metros de comprimento, do nariz à cauda, com 2 metros de altura no ombro e pesando cerca de 2 toneladas e 790 kg. Seus parentes vivos mais próximos são os koalas e os wombates. Esses animais povoaram a Austrália há 1,6 milhão de anos, e acredita-se que eles viviam em bandos, embora alguns marsupiais modernos contradizem essa ideia. Costumavam habitar áreas arborizadas e pastagens, mas sempre perto de lagos ou rios. Lá eles se alimentavam de folhas, pastos e alguns arbustos. No entanto, seu tamanho muito grande e a dificuldade de manobra poderiam ser fatores contra eles. Isso os tornou presas fáceis para outro componente da megafauna, ninguém menos que o leão marsupial. Os diprotodontes podem ter sido retratados em imagens de arte rupestre aborígene no país tradicional de Kinkan, em Queensland, Austrália. O diprotodonte extinguiu-se algum tempo depois de 44 mil anos atrás, após a colonização inicial do continente. O papel dos fatores humanos e climáticos em sua extinção são incertos e contestados. Leão marsupial, Thylacoleo carnifex. Viveu na Austrália desde o final do Plioceno até o final do Pleistoceno, 2 milhões a 46 mil anos atrás. Este predador implacável pesava entre 101 e 164 quilos e um indivíduo totalmente crescido dessa espécie poderia chegar ao tamanho de uma onça pintada. Thylacoleo tinha 75 centímetros de altura no ombro e cerca de 150 centímetros de comprimento da cabeça à cauda. Sem dúvida, isso fez dele o maior mamífero carnívoro do território. O leão marsupial foi capaz de perseguir e atacar animais muito maiores que ele. Ele também tinha membros anteriores extremamente fortes, com garras retráteis semelhantes a gatos, uma característica nunca vista em marsupiais. Suas garras fortes, afiadas e retráteis como as de um gato, o ajudavam a não deixar a presa escapar. Seus membros anteriores fortes, garras retráteis e mandíbulas incrivelmente poderosas significam que o leão marsupial possivelmente subiu em árvores e talvez carregasse carcaças para manter a matança para si, semelhante ao leopardo hoje. Um fato curioso sobre esse componente da megafauna australiana é a sua origem. Os ancestrais do leão marsupial eram herbívoros e, portanto, seus dentes foram adaptados para esse fim. Para resolver essa questão, o leão marsupial supriu a ausência de caninos desenvolvendo incisivos pontiagudos. Além disso, eles desenvolveram premolares em forma de faca que, juntamente com a força da mordida das suas mandíbulas, tiveram um efeito devastador. Por exemplo, acredita-se que todas essas ferramentas assustadoras permitiram que o leão marsupial matasse a sua presa em apenas 1 minuto. Canguru gigante ou de cara achatada, Procoptodon goliath. Mais uma vez, este é um dos exemplos mais impressionantes da megafauna australiana. Este gigante canguru de cara achatada era fisicamente muito parecido com os cangurus atuais, mas seu focinho era mais achatado e seus olhos projetados para frente. Medindo mais de 2 metros e pesando até 240 kg de peso, esses marsupiais podiam alcançar as folhas das árvores para se alimentar. Suas patas dianteiras eram igualmente estranhas. Seus braços terminavam em longos dedos com garras.
Eles podem ter sido usados para pegar galhos, trazendo folhas a uma distância de comer. Em cada pé, eles tinham um único dedo grande ou garra de aparência semelhante ao casco de um cavalo. Nesses pés incomuns, eles se moviam rapidamente pelas florestas abertas e planícies, onde buscavam grama e folhas para comer. Apesar de ser muito semelhante aos atuais cangurus, há evidências científicas de que esses animais não se moviam pulando. A anatomia os torna mais parecidos com os bípedes. Eles foram um dos últimos membros da megafauna australiana e foram extintos há aproximadamente 50 mil anos. Paloeschestes azael, viveu desde o Mioceno até o Pleistoceno. Era semelhante em tamanho a um cavalo, com cerca de 2,5 metros de comprimento e 1 tonelada. Apesar de se parecer muito com as antas, seus parentes mais próximos são os atuais wombates e koalas, mostrando apenas um caso de convergência adaptativa com as atuais antas. Possuía membros e garras fortes que serviam para arrancar cascas de árvores, comer e arrancar pequenas árvores e comer folhas e raízes. Sua pequena tromba o auxiliaria nesta tarefa de alimentação. Teria uma língua longa e preensio, usada em herbívoros vivos como girafas para manipular folhas e outras vegetações. Sua extinção deve-se aos mesmos motivos de extinção desconhecidos da megafauna australiana. Lagarto ou varano gigante, Megalania prisca. Era um gigantesco lagarto monitor que viveu há aproximadamente 1,6 milhões de anos atrás até 30 mil anos atrás, durante o Pleistoceno na Austrália. Era muito parecido com os atuais dragões de Komodo, apresentando o mesmo modo de vida, alimentação, acasalamento, porém atingia tamanhos muito superiores aos mesmos, chegando a atingir 7 metros da cabeça até a cauda e pesar 1 tonelada e 940 quilogramas, quase 2 toneladas. Como seus parentes, pode ter tido glândulas com hemotoxinas, um tipo de toxina, venenosas, isto é, um grande lagarto monitor venenoso, e consideravelmente, o maior. A julgar pelo seu tamanho, teria se alimentado principalmente de animais de médio a grande porte, incluindo qualquer um dos marsupiais gigantes, como o de Protodonte, juntamente com outros répteis e pequenos mamíferos, além de pássaros e seus ovos e filhotes. Tinha membros e corpo fortemente construídos, crânio grande completo com uma pequena crista entre os olhos e uma mandíbula cheia de dentes serrilhados, semelhantes a lâminas. Alguns cientistas encaram com ceticismo a afirmação de que Megalania foi o único, ou mesmo o principal, predador da megafauna do Pleistoceno australiano, ignorando o leão marsupial. Os primeiros colonos indígenas da Austrália podem ter encontrado e provavelmente confrontaram Megalania, um dos fatores de sua extinção, além de possíveis mudanças climáticas, que podem ter ajudado a extirpar o megafauna com a megafauna australiana permanece incerto até hoje. Pesquisadores como Tim Flannery apontam para a chegada dos primeiros aborígenes ao continente australiano há 50 mil anos, que a caça e o uso do fogo desses povos para gerenciar seu ambiente podem ter contribuído para a extinção da megafauna. Muitos estudos culpam as mudanças climáticas como a causa principal. O aumento da aridez durante o pico da glaciação, cerca de 18 mil anos atrás, também pode ter contribuído, mas a maior parte da megafauna já estava extinta nessa época. A caça e o desmatamento podem ter contribuído para o seu desaparecimento, mas esse aspecto é muito controverso. Estudos indicam que alguns animais extintos típicos da megafauna australiana foram extintas mesmo antes da chegada dos primeiros aborígenes, sugerindo que os humanos foram apenas o ponto final da extinção desses gigantes. Seja como for, fica claro que, milhões de anos atrás, havia animais inigualáveis. A paleontologia moderna e a pesquisa vêm ajudando estes seres a não cair no esquecimento. Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado, mas se você gostou, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, porque passar aqui e curtir e depois